né? Na semana passada, a gente falou muito aqui sobre um homem da Bíblia chamado Abrão, porque ele foi chamado por Deus para uma mudança de vida. Assim como eu fui, assim como a Adriana foi, e assim como você foi. Ninguém vem à presença de Deus por um acaso, por um acidente ou à toa. Existe um propósito, como a Adriana falou aqui, de Deus, em te restaurar, em mudar a sua vida, em te livrar de situações, como ela falou, às vezes você já não passou por situações como essa, mas saiba que a gente não conhece o dia de amanhã. E só uma pessoa pode ter certeza em relação ao dia de amanhã, aquela que conhece a Deus. A pior coisa na vida de alguém é não saber como vai ser o dia de amanhã, é não ter certeza do seu futuro. E quem caminha com o Senhor, apesar dos desafios que pode passar, uma coisa tem certeza, de que se confiar em Deus, as promessas dele vão se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus, independente da forma como nós chegamos. E Abraão, quando foi chamado por Deus, tinha 75 anos de idade, você ouviu aqui na semana passada, a sua esposa era estéril, ele não tinha conquistas pessoais, ele estava completamente desiludido em relação à vida, em relação à esperança, em relação ao futuro, porque ele já tinha uma certa idade, ele não tinha emprego, ele dependia do pai financeiramente. A maior desonra na vida de um homem era não ter filhos, e ele não podia ter filhos. E Deus se apresentou para ele nesse momento e disse assim: eu farei de você pai de uma nação inteira. Então a promessa de Deus foi uma loucura para Abrão, porque para aquele que não podia nem ter um filho, recebeu a promessa de ser pai de uma nação toda. E muitas vezes a gente ouve a Adriana contando, Deus fez isso, e a gestação foi assim, e não sei o que foi assado, aí você fala assim, mas para mim isso está muito longe. E você imagina para Abraão então, que não podia ter filho, a esposa dele já tinha passado pelo tempo de fertilidade, mesmo que ela não fosse estéril, ela já tinha passado a idade de ter filhos, e Deus promete um filho. Só que Abraão saiu com aquela certeza de que aquela promessa se cumpriria na vida dele. E ele começou a caminhar com Deus. E ele foi atrás de fazer uma aliança com Deus. Ele se aliançou a Deus e começou a caminhar. Porém, queridos, o tempo passou. E o que prova a nossa aliança com alguém é o tempo. Sabe o que prova a aliança num casamento? É o tempo. Não é o primeiro dia do casamento. Porque no primeiro dia do casamento tudo é festa. Faz a festa, come o bolo, celebra a festa. Se está então em santidade, como é o nosso caso aqui na igreja, fica esperando a lua de mel. Está ansioso pela lua de mel, está ansioso por um monte de coisa. Mas nesse dia tudo bem, mas o que vai provar a aliança, por exemplo, do Rodrigo e da Adriana, é o tempo. É um dia após o outro, após o outro, após o outro, que prova o quanto nós estamos aliançados com a outra pessoa. E com Deus é assim. O que vai provar a sua aliança com Deus é dia após dia, o tempo ir passando e você continuar confiando de que Ele pode realizar o sobrenatural na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, algumas situações vão se resolver muito rápido, mas outras, Deus precisa tratar mais o seu caráter. A Adriana falou aqui, tem muita coisa que ainda Deus precisa fazer na minha vida. Por quê? Porque ela está sendo fortalecida, forjada, aperfeiçoada, acrescentada, para quando chegar aquela bênção, ela não perder de jeito nenhum. E sabe o que aconteceu com Abraão? Ele tinha 75 anos, passaram-se 20 anos quase, e nada do filho chegar. Ele já com 90. Você imagina? Cadê Deus? Cadê esse Deus? Falou que eu ia ter um filho, eu já estou com 90 anos, nada desse filho, minha esposa já está com 85 anos, nada desse filho. E aí, Abraão e a esposa tiveram uma brilhante ideia. Já que Deus não está conseguindo fazer sozinho, vamos ajudá-lo. Porque está muito difícil para Deus, então vamos dar um jeito. E aí Sara, que é a esposa de Abraão, pegou uma das suas servas, chamada Agar, deu para Abraão,
e falou: deite-se com meu marido, ele vai gerar um filho em você, e quando esse filho nascer, ele vai ser o filho que Deus prometeu. E foi isso que eles fizeram. E Agar engravidou e deu luz a um filho que Abraão colocou o nome de Ismael. E aí, quando nasceu Ismael, Deus volta para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou, é a primeira vez que ele usa esse termo, eu sou o El Shaddai, Gênesis 17. Abraão, eu sou o El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, continua comigo. Por que você saiu tentando resolver do seu próprio jeito? Se eu prometi, eu vou cumprir. E aí ele disse: Abraão, se eu fiz uma aliança com você, mesmo que você tenha quebrado essa aliança, eu não quebro as alianças que eu fiz. Se eu te prometi algo, eu vou cumprir na sua vida. Se eu falei que eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. E a Bíblia diz que a esposa dele, com 90 anos, que era estéril, engravidou. E quando Abraão tinha 99 anos, nasceu o seu filho, o filho da promessa, chamado Isaac. Pronto, tudo resolvido. Agora nasceu o filho da promessa. Quase tudo resolvido. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que nós não sabemos esperar e confiar, e acabamos sendo precipitados, e acabamos sendo ansiosos, sabe o que acontece? Como a Adriana começou o testemunho dela aqui, eu vou usar, tá bom? Como ela começou o testemunho, a nossa vida, o resultado na nossa vida, é fruto das nossas escolhas. E sabe o que aconteceu? Essa escolha precipitada de Abrão, essa escolha de não esperar a promessa de Deus se cumprir, gerou consequências muito ruins. Gerou uma consequência, queridos, que dura até hoje. Porque os descendentes de Ismael se tornaram o povo árabe. Os descendentes de Isaac se tornaram o povo judeu. E o que acontece entre árabes e judeus até hoje? Guerra, morte, terrorismo. Por causa de um homem, há quase 5.000 anos atrás, por causa de uma escolha, de uma precipitação, de uma ansiedade, de uma falta de fé e de confiança, povos estão vivendo em guerra até hoje. Então deixa eu explicar algo para você. As suas decisões hoje te condenam ou te garantem o seu futuro? E por isso você escolher esperar, confiar e andar numa aliança com Deus é a maior garantia de você ter o seu futuro separado, reservado e próspero em nome de Jesus. Amém? Então o que nós precisamos entender com essa palavra? Com esse texto que Deus está nos ministrando aqui nessa noite, de que nós precisamos saber esperar. Se Deus disse aqui, porque você que está frequentando essas reuniões tem ouvido as promessas de Deus, tem ouvido o testemunho de pessoas que estavam endividadas e saíram das dívidas, mas se a pessoa não souber esperar o agir de Deus, sabe como ela vai tentar sair da dívida? Pegando um empréstimo. E eu quero te dizer que ninguém sai de dívida pegando empréstimo. Você gera uma nova dívida pegando um empréstimo. Vai cair na mão de agiota. Vai cair na mão de sei lá de quem. Ou a pessoa está querendo casar, tem o sonho de casar, mas ela não sabe esperar, não deixa Deus promover o melhor para a vida dela. Acaba fazendo uma escolha errada. E depois vai sofrer dentro do casamento. Ou a pessoa não consegue esperar uma direção de Deus para resolver uma questão profissional. Aí sai do emprego. Então, às vezes, queridos, nós precisamos entender qual é o projeto, qual é o propósito de Deus para cada área das nossas vidas, para que a gente não seja mais ansioso nem precipitado. O mundo aí fora é um mundo de precipitação. O mundo aí fora é um mundo ansioso, é um mundo onde você ouve tudo, toda hora você ouve assim: isso aqui é para ontem. Quem trabalha, quem tem empresa, o cliente chega lá, você fala assim: para quando você quer isso? Ele: para ontem. Não é nem mais para daqui a pouco. É para ontem. Por quê? Porque é tudo com pressa, é tudo corrido, é tudo
acelerado, é tudo delivery, é tudo na hora, é tudo pronto, é tudo num botão. Nós estamos vivendo esse tempo na nossa sociedade, mas entenda, a sua vida e as suas decisões não podem ser decididas num botão. A sua vida é muito preciosa para ser decidida num botão. A sua vida é muito preciosa para ser decidida tudo na correria. Calma, ouça Deus. Espera, pastor, você está falando isso, mas se eu esperar mais um dia, Deus chegou para ressuscitar Lázaro na hora certa. Todo mundo achou que Jesus estava atrasado. Eu quero te dizer que se alguma situação você acha que precisa resolver amanhã, Deus vai chegar na hora certa e o milagre vai ser muito maior. Alguém recebe isso? Ah, que bom, você está acordado. Amém? Deus opera, quando Ele chega na hora certa, o milagre é muito maior quando a gente faz do nosso próprio jeito. Então, saiba esperar em Deus, saiba confiar em Deus. E talvez você chegou aqui hoje na situação de Abraão. Você chegou aqui hoje na situação de que estava caminhando com Deus, mas por causa de alguma situação que te entristeceu, alguma situação que não foi do jeito que você queria, você quebrou a aliança, ficou bravo, ficou nervoso, ficou alterado, e talvez falou assim, Deus não dá jeito na minha vida. Porque quando Abraão foi ter o filho com a serva, era como se ele estivesse falando, Deus não deu jeito na minha vida, então deixa que eu dou sozinho. Só que ele viu o resultado, a consequência daquilo. E eu quero te dizer, deixe Deus dar jeito na sua vida, mas do jeito dele, porque ele tem a proposta certa. E se por algum motivo a sua aliança com Deus, em qualquer situação, foi quebrada, não se preocupe, porque Deus não quebrou a aliança dele contigo. Nós podemos falhar, Abraão falhou, Sara falhou em esperar na promessa, mas Deus não falhou em cumprir a promessa. Então aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele tem prometido para a sua vida, Ele vai cumprir sim, em nome de Jesus. Amém? Agora, precisa esperar, precisa confiar. Nessa reunião eu sempre conto uma história, queridos, para encerrar aqui, de que existia um homem, um casal, que batalhou muito, se esforçou muito na vida, e esse casal enriqueceu, e esse casal comprou propriedades, esse casal era fazendeiro, eram fazendeiros, e eles tinham um único filho, e esse filho, como já não nasceu na dificuldade, nasceu no bem bom, nasceu já provido de tudo, ele nunca se preocupou com nada, tinha tudo, não precisava de dinheiro, tinha tudo à vontade, nunca precisou trabalhar, então ele nunca se importou com as coisas do pai. E o tempo passou, a mãe faleceu, ficou só ele e o pai já estava envelhecendo também, mais cedo ou mais tarde não ia estar mais junto, e o menino, o moço, nem aí para nada, nem aí para os negócios do pai. E um dia o pai chamou ele, falou, meu filho, tudo isso vai ficar para você. Se você não aprender a administrar agora, você vai perder tudo isso depois. Não, pai, eu sei, fica tranquilo, o senhor fala demais, eu já vi mais ou menos como faz, tal. E o pai falou, eu quero te ensinar. Não preciso, pai, eu sei, fica tranquilo, eu sei fazer. E o pai envelheceu, e já estava à beira da morte. Quando o pai estava sentado, deitado já no leito de morte, o filho foi até ele mandou chamar o filho, e ele disse, meu filho, durante toda a minha vida eu quis te ensinar como eu conquistei isso, porque eu e sua mãe batalhamos muito por tudo isso, e tudo isso agora é seu. Eu vou deixar para você, você é meu único filho. Mas você se negou em aprender durante todo esse tempo, por isso eu peço que pelo menos um último pedido meu, você atenda. E aí esse filho estava ali com o pai agonizando tudo, falou, não pai, pode falar, eu prometo, o que o senhor pedir eu faço. Ele falou assim, então depois que eu morrer, se porque você não aprendeu, você perder tudo que eu e sua mãe conquistamos, eu amarrei uma corda lá no celeiro, numa viga, e se você perder tudo, eu peço que você suba lá e se enforque naquela corda. E aí ele achou que o pai já estava gagá, aquelas coisas todas, falou, não, tá bom pai, eu prometo. E não deu outro, o pai faleceu,
O rapaz começou a perder dinheiro, não sabia administrar. Quando colocou na mão de outras pessoas, roubaram ele, até que chegou o dia em que ele perdeu tudo. E só tinha sobrado a fazenda que ia ser leiloada. E no dia do leilão da fazenda, ele estava lá na varanda assim da casa, olhando tudo aquilo que tinha perdido, desconsolado. E aí ele olhou para o celeiro e lembrou do que o pai tinha dito. E ele falou, puxa vida, eu não fui fiel ao meu pai, eu não ouvi nada dele a vida inteira, nunca andei em aliança com ele. Mas então, pelo menos, aquele pedido que eu prometi, eu vou realizar. E ele foi lentamente até o celeiro, abriu a porta, e estava exatamente a corda onde o pai tinha falado que ia estar. Tinha um banquinho e uma corda pendurada. E ele pegou, pôs a corda, subiu no banquinho, pôs a corda no pescoço, suspirou e pulou. E a corda o enforcou, só que no peso dele, a viga que estava segurando cedeu no meio. E ele caiu. E quando ele caiu no chão, aquela viga estava oca. E dentro da viga começou a cair um monte de moedas de ouro e diamantes. E rolou um papel também. E ele, todo assustado, viu todo aquele tesouro, pegou aquele papel. E quando ele abriu aquele papel, estava escrito, meu filho, eu sei que se você chegou até aqui, foi porque você não ouviu a minha voz. Mas essa é a sua nova chance. Esse, queridos, é o nosso Deus. É um Deus que sempre vai nos dar uma nova chance. Mesmo que a gente já tenha falhado com Ele algum dia. Você pode ter chegado aqui e ter quebrado uma aliança com Deus. Mas Ele não quebrou. E Ele está pronto para refazer. Para restaurar essa aliança. Para te levantar de novo. E para te dar a oportunidade de recomeçar. Feche os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, reflita como está a sua vida e como é que você chegou aqui. Talvez a sua vida não experimentou os traumas que a Adriana experimentou. Ou talvez experimentou até piores. Mas como ela mesma compartilhou, Deus não está preocupado como você entrou aqui essa noite. Mas Ele quer saber como é que você quer sair daqui. E Ele é o único que pode promover que você saia diferente. Por isso, só existe uma forma de nós firmarmos uma aliança com Deus. É através do sangue de Jesus. No livro de Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus diz que Jesus, através do seu sangue, é a nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado em favor de todos os homens, para o perdão dos pecados. Quando você recebe Jesus no seu coração, seus pecados são perdoados. A sua vida é restaurada. A vontade de Deus se estabelece. E você volta a ter a presença do Pai. Talvez você já teve oportunidades de andar segundo a vontade de Deus. E como filho da história, não ligou, achou que não precisava. Mas Deus, Ele não leva em consideração o tempo em que você o ignorou. Ele está feliz por você estar aqui. E se você quiser, Ele pode agir poderosamente na sua vida. Por isso, se você quer receber Jesus nessa noite no seu coração, ore junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença neste lugar. Eu sei o que eu já fiz que te entristeceu, mas também sei que o Senhor é Deus, perdoador. Por isso vem e me cobre com o Teu sangue, porque nesta noite eu o recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, como único e suficiente Deus. Escreve, Senhor, meu nome no Teu livro da vida e opera os sinais, os milagres, os prodígios e as maravilhas que eu necessito. Faz de mim um filho que agrade sempre
o coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem alguém que fez essa oração recebendo Jesus no seu coração aqui hoje pela primeira vez? Que nunca tinha orado dessa forma? Eu quero orar por você. Amém? Estou vendo aqui. Tem mais? Aqui. Fica de pé. Eu quero orar por você. Quem convidou pode ficar junto.